Provérbios capítulo 5, nos coloquemos em pé, vamos ler só alguns versículos. A palavra de Deus diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Hoje eu quero pregar avisos contra o pecado, que encontramos aqui no livro de Provérbios, capítulo 5. Querido Deus e eterno Pai, sua palavra já tem nos instruído, sua palavra já tem falado conosco nesta manhã, durante a escola bíblica dominical. Mas mais uma vez pedimos que a tua palavra fale conosco. Toca-nos com a tua palavra e abençoe cada família, abençoe cada membro da família, abençoe cada indivíduo aqui nesta manhã. Estamos ouvindo a palavra de Deus, podemos e devemos confiar no que a sua palavra nos ensina. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Provérbios capítulo 5 trata especificamente sobre o pecado de adultério. Mas as implicações do rei Salomão vão muito além do pecado de adultério e podem ser usadas para tratar qualquer pecado que seja em nossas vidas. Por exemplo, no livro de João capítulo 8, uma mulher foi apanhada no ato de adultério e levada para a presença de Jesus Cristo, provavelmente ainda sem as suas roupas. Segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Ela não poderia, ela tinha que ser apedrejada. Não era uma questão condicional, era um mandamento. Ela tinha que ser apedrejada. Mas o que Jesus Cristo, autor da lei, respondeu para os fariseus legalistas? Você sabia que os seguidores da lei são mais implacáveis que o próprio legislador? Interessante isso, né? O legislador respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus Cristo, na sua soberania, usou a expressão pecado, ao invés da expressão adultério. Com certeza, se ele tivesse dito, aquele que dentre vós está sem adultério, seja o primeiro que atire pedra contra ela, eles teriam lançado muitas pedras contra ela, porque os fariseus, eles eram obedientes à lei mesmo. Realmente eles não adulteravam, não para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmos. Mas eles não adulteravam. Então eles teriam matado aquela mulher ali na presença de Jesus, se a palavra tivesse sido adultério e não pecado. Mas Jesus deliberadamente usou a expressão pecado para mostrar que todo pecado, seja ele qual for, tem o mesmo potencial de destruição que o adultério. Claro que socialmente o adultério traz muitas consequências desastrosas, mas espiritualmente falando, todo pecado é igualmente grave. Veja Tiago 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Eu, pela graça de Deus, nunca adulterei. Pela graça de Deus, espero nunca adulterar. Mas eu já falei mal de um irmão ou outro em Cristo. Isso quer dizer, então, que eu sou culpado também de adultério. Quantos estão entendendo isso? Porque se eu tropeçar em um só ponto da lei, tornei-me culpado de todos. A palavra pecado significa errar o alvo, a marca que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E não a marca que
que homens têm estabelecido para as nossas vidas, mas Deus estabeleceu. Então, nesse sentido, todos nós pecamos, porque todos nós ficamos abaixo das marcas que Deus estabeleceu para nós. Por exemplo, para se ingressar no exército brasileiro, o homem, o rapaz, ele precisa medir no mínimo 1,60 m de altura. Não adianta ter 1,58 m, 1,59 m, ele precisa pelo menos de 1,60 m de altura. Caso contrário, ele não atingiu a marca estabelecida pelo exército e ele não pode entrar. E assim também você pode estar bem pertinho da marca de Deus, pode estar bem próximo da marca de Deus, mas se está abaixo da marca de Deus, isso se chama pecado. Você não alcançou o alvo estabelecido por Deus. Por esta razão, Paulo disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Significa que todos nós ficamos abaixo da marca de Deus. Hudson Taylor, o missionário de Deus para o país da China, disse certa vez que nenhum pecado é pequeno demais quando mesmo fere a lei de um Deus infinito. E agora eu digo que nenhum grão de areia é pequeno demais quando entra nos nossos olhos. Isso quer dizer que todos os pecados, por menores que sejam, são igualmente destrutivos. Precisamos entender então, nesta manhã, o perigo do pecado em nossas vidas, qualquer pecado que seja. Salomão aqui nos dá 3 avisos solenes sobre o pecado. O primeiro deles, ele diz que o pecado é sempre uma fonte doce de mel e uma fonte amarga de fel. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, como ele clamava, implorava, para que o seu filho lhe desse ouvidos. O pai de Provérbios 5 ensinou ao filho que o pecado não vale a pena, ou por experiência própria, ou apenas por conhecimento. Mas uma coisa é certa, ninguém tem o direito de pecar. Ninguém aqui tem o direito de errar. Então, por que pecamos? Nós pecamos porque o pecado é muito atrativo. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. E você sabe que não existe nada mais doce e agradável do que o mel, e você sabe que não existe nada mais suave que a textura do azeite. Isso quer dizer que o pecado é delicioso. Existe prazer no proibido. Uma senhora que nós muito amávamos, tinha sérios problemas com a crítica, com a língua. Ninguém, mas ninguém, escapava do crivo daquela senhora. Nem o pastor, nem a dona Raquel. Ninguém escapava do crivo dela. Por isso mesmo, ela foi ficando cada vez mais sozinha, ela foi ficando cada vez mais isolada dentro da igreja, porque as pessoas não podiam mais confiar nela. Quando ela foi confrontada com este pecado, ela sinceramente reconheceu que estava errada, reconheceu que tinha esse problema, mas ela nos disse que não conseguia parar, pois falar mal de outras pessoas lhe dava prazer, lhe causava prazer. Eu não fiquei surpreendido com isso, porque nós só pecamos porque o pecado nos dá prazer. Nós só fazemos aquilo que agrada à nossa carne. E essa foi a razão, irmãos, que o primeiro pecado surgiu na face da terra. Foi em busca do prazer. Veja o que a Bíblia diz. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E comeu, e deu também ao seu marido. Então, se o pecado não fosse prazeroso, delicioso, nós não pecaríamos. O jovem Absalão, ele sentia prazer em falar mal de seu próprio pai, o rei Davi. Ele ficava à porta do palácio, atendendo as pessoas no lugar do rei Davi, como que se ele fosse rei,
falando mal do próprio rei e roubando assim o coração das pessoas. Se o pecado não fosse doce como mel, nós teríamos uma igreja perfeita, nós teríamos uma família perfeita e nós seríamos perfeitos. Para a nossa carne, pecar é mais uma necessidade do que uma preferência. Nós pecamos mais por necessidade do que por preferência. Então só existe um remédio contra o pecado. Pastor, que remédio é esse? Acreditar nos avisos da palavra de Deus. É acreditar no que Deus diz. Por quê? Porque o pecado é sempre maligno. Ele pode ser sempre atrativo. Ele pode ser sempre prazeroso. Mas ele é maligno. Veja o versículo 4. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. É aquela espada que corta tanto na hora que entra, quanto na hora que sai. Absinto aqui é uma metáfora de tudo aquilo que é amargo, de tudo aquilo que é amaldiçoado. Então o pecado, meus irmãos, ele pode deixar marcas para todo sempre em nossas vidas e até por toda a eternidade. Por isso, ele é maligno. Em nossa igreja, nós não minimizamos o pecado. Nós amamos o pecador, é diferente. Nós não minimizamos o pecado, nós queremos restaurar o pecador, é diferente. Mas o pecado é sempre grave. E nós não escolhemos pecados que são mais graves do que outros. Amém, irmãos? Pecados são graves. Desde o menor até o maior. Raabe se converteu a Deus, foi aceita pela nação de Israel. Ela até chegou a fazer parte da genealogia do rei Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo, o Messias de Israel. Mas sabe o que ela era? Ela era uma prostituta. Ela prestou seus serviços até para os soldados judeus. E até hoje ela é conhecida como Raabe, a prostituta. Você acha que ela se importa com isso lá do céu? Não! Ela deve estar dizendo, se é para a honra e a glória de Deus, amém. Amém, irmãos? Eu não me importo de ter ficado conhecida como Raabe, a prostituta. É para a honra e a glória de Deus. Então, nesta manhã, precisamos enxergar o pecado da mesma forma que Deus o enxerga. Deus enxerga desde o menor ao maior pecado em nossas vidas. O jovem rico não enxergava o pecado na sua vida. Ele disse para Jesus que desde a sua infância guardou todos os mandamentos. Ele não podia enxergar o pecado na vida dele. Jesus disse, lhe falta uma coisa, ou seja, há um pecado sim. Você não ama a Deus acima de tudo e de todos. Você não ama a Deus acima de si mesmo. Então, meus irmãos, nós precisamos enxergar o pecado como Deus o enxerga. Espada de 2 gumes e maligno. Há uma lenda aqui na nossa cidade sobre uma loira muito bonita que foi vista no clube Palestra Itália. Ela estava dançando com todos os rapazes, mas pouco antes da meia-noite, ela pediu para ir embora. Ela tinha algo esquisito dentro do nariz, 2 pedacinhos de algodão, mas aquilo não atrapalhava a sua beleza física. Um dos rapazes, apaixonado pela beleza da loira, a seguiu de longe e a viu entrando no cemitério da saudade, que fica no mesmo bairro do clube. Aquela moça, depois disso, nunca mais foi vista e até hoje, pessoas acham que ela realmente era um fantasma. Mas o moral da história é que o pecado ele também pode ser muito bonito, ele pode ser muito atrativo por fora, mas ele pode causar muitos males em nossas vidas. Portanto, não minimizamos o pecado e nós dizemos para os jovens, nós dizemos para os adultos, o pecado nunca vale a pena. Amém, irmãos? Só que a nossa igreja não escolhe pecado. Pecado é pecado. O primeiro aviso é este: o pecado é uma fonte de mel doce, mas também de fel amargo. Segundo aviso:
o pecado deve sempre ser evitado. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Em outras palavras, a nossa única segurança em relação ao pecado é a distância. Não é a nossa espiritualidade. Não é o tempo que nós estamos na igreja, não é o tempo que nós passamos lendo a Bíblia, não é o tempo que nós nos ajoelhamos na presença de Deus, não é a nossa instrução acadêmica. A nossa única segurança contra o pecado é a distância. Quanto mais perto dele, maior a chance de cairmos. Sabendo disso, certo casal vendeu a sua casa. Vendeu a sua casa e foi morar do outro lado da cidade, pois onde eles moravam havia jovens usuários de drogas, que estavam tentando introduzir as drogas para a vida de seu filho adolescente. E naquela fase da vida o casal decidiu que a distância seria a melhor solução. E venderam a casa e tiraram o seu filho daquele ambiente. Salomão dá duas razões solenes, porque o pecado precisa ser evitado. Primeira, o pecado sempre causa vergonha. Ele disse para o seu filho, para que não dês a outrem a tua honra. Honra é algo que nós levamos uma vida para construir, é algo que nós demoramos muito para obter, mas que podemos perder em questão de segundos, que podemos perder em questão de minutos, e geralmente nós perdemos a nossa honra para alguém ou para algo. O rei Davi, por exemplo, demorou muitos anos para construir a sua honra. Ele demorou muitos anos para conquistar a sua fama, mas ele perdeu aquela honra em questão de segundos. Ele lutou contra o gigante Golias, pelo menos 3 metros de altura. Ele lutou contra o exército dos filisteus. Ele resistiu à inveja, o orgulho, a perseguição do rei Saul. Em todas essas batalhas, ele saiu mais do que um vencedor. Mas ele perdeu a sua honra para uma mulher casada. Davi nunca mais, depois disso, teve o respeito de sua família, o respeito de seus soldados, o respeito do povo de Deus, como ele tinha antes. Um dia apareceu esse homem chamado Simei. Ele era um homem imoral, ele era ímpio, e ele começou a blasfemar, xingar o rei Davi em público. Os soldados da realeza queriam matá-lo, mas o rei disse: deixai-o, ele está falando a verdade. Foi Deus quem o permitiu, deixai-o, ele está falando a verdade. Nesta manhã, pastor, há pessoas que estão falando mal de mim, há pessoas que estão me criticando, que estão me acusando, e eu digo, se for verdade, deixai-os, concorde com eles, amém, irmãos? O pecado deixa marcas, o pecado deixa manchas. Se for mentira, deixai-os também, Deus está no controle, amém, irmãos? Deixai-os de uma forma ou de outra. Na estrada da vida, se o pecado é o nosso motorista, podemos ter certeza que a vergonha e a desonra serão os nossos passageiros. Não queremos ser uma vergonha, mas eu creio que todos nós aqui queremos ser uma bênção na vida de outras pessoas. E a segunda razão que o pecado deve ser evitado. O pecado causa prejuízos. Salomão disse para o seu filho, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. O pecado causa prejuízos físicos, financeiros, espirituais e emocionais. E as nossas bênçãos que Deus havia reservado para nós vão parar no bolso de pessoas que não conhecemos, na casa de pessoas que não conhecemos, e de repente nós estamos enriquecendo pessoas por causa do nosso pecado. O verso 11 diz: e no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Doenças então de todos os tipos estão sendo causadas não pela genética, antes fosse, mas por causa do estilo de vida e das escolhas que fizemos nesta vida. Certa mãe me disse:
pastor, meu filho de 15 anos de idade está andando com a turma errada. Pastor, o que eu deveria fazer? Eu disse, não permita. Não permita. Leve o seu filho para a escola, busque o seu filho na escola e não deixe com que ele fique com esses amigos. Ela disse, mas se eu fizer isso, ele vai se irar, ele vai se revoltar, eu posso perdê-lo. Eu disse para ela, não tem problema perdê-lo, desde que você esteja tentando livrá-lo do pecado. É melhor perdê-lo tentando ajudá-lo do que perdê-lo por omissão, do que perdê-lo deixando-o fazer a vontade dele. Graças a Deus ela seguiu o meu conselho. Nos primeiros dias ele ficou irado, nas primeiras semanas ele queria sair de casa, mas um mês depois, por causa da determinação daquela mãe, aquele rapaz cedeu. E hoje ele é um adulto, formado em contabilidade, ciências contábeis, ele é advogado, já faz parte da OAB e está na nossa igreja e é um crente fiel. O pecado causa prejuízos. Por outro lado, eu já ouvi uma mãe dizendo que a sua filha jamais iria se casar pura, porque não era costume daquela família. Ela disse que os tios, as tias, os primos, as primas, nenhum deles jamais casou puro, e que sua filha não casaria pura também. Eu não quis acreditar no que os meus ouvidos estavam ouvindo. Infelizmente, aquela mãe profetizou a verdade. Então o primeiro aviso é este: o pecado é uma fonte doce de mel, mas também amarga de fel. O pecado deve ser sempre evitado. Em terceiro lugar, o pecado sempre será descoberto. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Quantos acreditam que Deus está do nosso lado 24 horas por dia? Então por que nós fazemos na presença de Deus o que jamais faríamos na presença de outras pessoas? Só existe uma resposta para essa pergunta. É porque nós perdemos o temor de Deus. Esta é a única explicação. O rei Ezequias, enquanto ele tinha inimigos e uma doença maligna, uma doença mortal, ele tinha muito temor de Deus. Mas depois que todos os seus inimigos foram vencidos e a doença foi curada, ele cometeu um dos piores pecados de sua vida, o pecado de prepotência, de autossuficiência. Ele foi deixado sozinho, e aí Deus descobriu o que havia dentro daquele coração: orgulho. Eu sempre peço a Deus para nunca me deixar sozinho. Eu não quero saber o que há no meu coração, eu já faço ideia. Eu peço para Ele nunca me abandonar sozinho, mas para isso eu preciso ter o temor de Deus. Eu preciso sentir o temor de Deus. Primeiro, Deus conhece todos os meus pecados. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Meu caminho, o seu caminho, nesse momento está perante os olhos do Senhor. O que quer dizer isso? Quando nós fechamos os nossos olhos para o nosso pecado, Deus abre os dele. Mas quando nós abrimos os nossos olhos para o nosso pecado, Deus fecha os dele. Amém, irmãos? Deus fecha os olhos dele quando nós reconhecemos os nossos pecados e lamentamos e nos arrependemos e confessamos e abandonamos. Há pessoas, no entanto, que têm muita dificuldade para reconhecer os pecados delas. Elas enxergam o pecado dos outros com muita facilidade, mas os dela não. E já que elas não reconhecem os seus pecados, não vão confessá-los e muito menos abandoná-los. Mas os pecados existem, Deus pode vê-los e um dia serão cobrados. O profeta Jeremias, ele foi enviado ao rei Zedequias com uma mensagem de arrependimento. Eu acredito
que há 4 anos, pastor Rômulo, pastor Sidney, pastor Carlos, temos pregado deste púlpito mensagens de arrependimento. Eu acredito nisso. Nós somos os profetas da era moderna, né? Ainda pregando a palavra de Deus. E ele chegou, pregou esta mensagem, mas o rei e os seus conselheiros não perceberam que estavam errados, não concordaram com o profeta. Ao contrário, mandaram prendê-lo. Jeremias ficou um bom tempo na masmorra, né? Alguns anos mais tarde, este mesmo Zedequias foi capturado pelos inimigos. E a última cena que ele viu, que ele enxergou, foi a de seus filhos sendo degolados e decapitados na frente dele. E em seguida os seus 2 olhos foram arrancados do rosto. Quando eu passo por esta passagem, eu sinto os meus órgãos internos se mexendo dentro de mim. Porque ele teria evitado todo este sofrimento se ele tivesse dado ouvidos à voz do homem de Deus. Ele teria evitado todas essas consequências se ele tivesse dado ouvidos à palavra de Deus e tivesse se arrependido dos seus pecados. Mas eu concordo com eles. Como que você pode confessar o que você não reconhece, se arrepender do que você não percebe? Na igreja há vários tipos de pessoas. Aqui mesmo, nesta manhã, há vários tipos de crentes. Mas nós todos temos algo em comum. Nós aqui somos todos pecadores. Isso nos une, né? Porque nós todos somos pecadores. Mas há entre nós o crente que nunca aceita ser repreendido. Ai de você se repreendê-lo, ou se repreendê-la, ele vai considerá-lo como inimigo a partir daquele momento. Ainda que a Bíblia diz, leais são as feridas feitas por um amigo. Mas há pessoas que não suportam a repreensão. O crente que nunca aceita estar errado. Você pode chamar a atenção dele, mostrar o que ele fez foi errado, ele não aceita, não adianta. Ele impõe a voz mais forte que a sua. Mas em terceiro lugar, o crente que aceita ser repreendido e reconhece quando está errado. Amém, irmãos? Esses dias atrás eu disse para uma das minhas filhas, se eu estiver no meio da rua e alguém gritar, pega ladrão, eu vou olhar para mim mesmo. Será que ele está falando de mim? Pastor, por quê? Porque eu sei do que eu sou capaz. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu sou um pecador. Que tipo de crente é você? Não adianta dizer que não tem pecado, pois Deus pode ver todas as coisas. Olha, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus sabe o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro. Deus sabe o que nós fizemos ontem. Deus sabe o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Deus sabe o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Deus sabe o tipo de conversa que nós estamos praticando lá fora. Deus sabe. E eu tenho temor disso. E é esse temor que me segura. Porque se não fosse por esse temor, eu já teria caído de cabeça. Mas é esse temor que me segura. E além disso, Deus julga todos os meus pecados. Graças a Deus, todos eles foram julgados na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Mas se eu não me arrepender, Ele pesa todos os meus caminhos. Ele pesa, significa que Ele julga. E o único meio de se livrar do julgamento de Deus é o arrependimento. Nos Estados Unidos, se não todos os estados, a maioria deles, o governador tem a prerrogativa, a autoridade de perdoar qualquer detento que seja, qualquer prisioneiro que seja, por qualquer crime que tenha cometido. Certa vez um desses governadores entrou na penitenciária do estado e foi passando de cela em cela e perguntando para os detentos se eles eram inocentes ou culpados.
E a grande maioria deles sempre dizia: inocente, governador, inocente, inocente, a culpa é da sociedade, a culpa é dos meus pais, a culpa é de fulano, é de cicrano. Mas nunca diziam que a culpa era deles. Finalmente ele bateu na cela de um cidadão que disse: eu sou culpado. Eu acho que a minha sentença foi até pequena demais. Eu mereço estar nesta prisão. Naquela hora, o governador olhou para o carcereiro e disse: tire este homem agora daqui, porque ele é indigno de estar no meio de tanta gente boa. O julgamento de Deus, eu quero que você escute nesta manhã, não é para o pecador. Se fosse, nenhum de nós escaparia. O julgamento de Deus é para quem se recusa a se arrepender. Quantos entenderam isso? É por isso que às vezes você vê um camarada que cometeu os piores tipos de pecado que você possa imaginar, e Deus está abençoando a vida dele. E aí você pega um outro que cometeu, socialmente falando, pecados menores, e Deus está pesando a mão na vida dele. Qual que é a diferença? Deus não julga o pecador. Deus julga a falta de arrependimento. Deus não julga o pecado. É a falta de arrependimento daquela pessoa que está sendo julgada. Como que eu sei disso? Porque Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões, não importa o tamanho delas, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E olha, irmãos, eu tenho certeza que a igreja do século 21, ela faz coleção de pecados. Ela armazena pecados. É por isso que o altar não é mais visitado. Se o altar da igreja não está sendo mais visitado, o altar da sala também não, o altar do quarto também não. O seu aposento também não está sendo visitado. Hoje pastores têm receio, pastor Sidney, de fazer apelos, porque as pessoas não vêm. Eu não tenho esse receio, porque o resultado não vem do homem, o resultado vem do Espírito Santo de Deus. A igreja não está resistindo à pregação do pastor, está resistindo ao toque do Espírito Santo de Deus. Mas é verdade, Deus não julga o pecado em si, Deus julga a falta de arrependimento. Pense nisso. Jesus disse: se vós não arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então arrependimento é o que Deus pede de mim e de você, quando Ele pesa todas as nossas veredas. Então não adianta negar nesta manhã o pecado, porque Deus conhece todos os nossos caminhos. Eu posso negar nesta manhã o pecado de adultério, eu posso negar nesta manhã o pecado de roubo ou de homicídio. Eu tenho absoluta certeza que não sou culpado desses pecados. Mas não posso negar o pecado. Veja, João 8:7, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Eu não posso atirar pedra contra ninguém, porque eu tenho pecado. Deus avisa, o pecado é uma fonte de mel doce, mas também de fel amargo. Claro, se não fosse prazeroso, ninguém aqui pecava. Só que há pecados que causam prazer para você e não causam para mim. Fumar, por exemplo, me causa ânsia de vômito. Ou me causaria ânsia de vômito, melhor dizendo, né? Mas para alguns aqui, alívio, tira minha ansiedade. O pecado deve ser evitado, irmãos. E o pecado será descoberto. A conclusão é esta: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a quem? A nós mesmos, e não há verdade em nós. Eu pertenço a uma igreja, eu frequento uma igreja onde o pastor fala de púlpito que ele tem pecado. Claro que eu tenho. Eu não vivo em pecado, amém, irmãos? Mas eu tenho pecado.
E justamente porque eu tenho pecado, é que a nossa igreja não atira pedras em ninguém. Então faça uma lista mental de todos os seus pecados. Confesse-os a Deus. Se for necessário, às vezes confesse aos homens também. Se arrependa. Procure abandoná-los. É uma luta diária. Mas fazendo assim, você estará escolhendo as bênçãos de Deus e não o julgamento de Deus. Vamos então, irmãos, dar ouvidos aos avisos contra o pecado. Só que não é contra o pecado dos outros, não. É contra o nosso.